Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, como é que tá aí, beleza? Tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, deixa eu ver aqui, 10h38 da noite aqui em Israel, a gente começando aí a nossa gravação. Nessa semana eu não estou aí no meu estúdio móvel. João, está no estúdio móvel, cara? Sempre, firme e forte. Estou no estúdio móvel. Hoje eu não estou no estúdio móvel, eu estou na varanda da minha casa, não tem como deixar a minha casa neste momento, então peço aí já desculpas aos ouvintes por algum barulho, né, que vocês possam ouvir, ônibus ou carro aqui passando na minha frente. Bom, episódio 113, naquele final, a gente comentou na semana passada aí, foi te gravando na chuva, né, um friozinho, aquela coisa. O frio, mas a chuva foi embora, a gente voltou a ter bons dias bonitos aqui em Israel, dias de sol, mas o friozinho continua, né, chegando aí agora, deve estar mais ou menos uns 14 graus aqui na cidade onde eu vivo, e é isso aí, vamos chegando o inverno, né, e a gente que gosta, né, depois daquele verão pesado aqui em Israel, entrando no inverno. Então, vamos já passar para o nosso primeiro bloco para a gente comentar de questões políticas internas essa semana. Bom, a primeira notícia da semana, na verdade, ela não tem nem tanto a ver com política diretamente, mas tem a ver com quem? Com ele mesmo, com o nosso amigo Corona. Ele está de volta, depois de um longo período aí da gente ter os índices, né, de contágio baixando direto, né? A gente vendo também um aumento do número de pessoas tomando a terceira dose da vacina, crianças se vacinando, a gente volta a ter aí o aumento no contágio, ainda é um aumento pequeno, né, o coeficiente de contágio, né, que a gente já explicou aqui algumas vezes como é que funciona, ele passou de 1 essa semana, né, chegou a quase 1,1, ou seja, uma pessoa ela contamina mais de uma pessoa, ela tem o potencial de contaminar, o contágio está crescendo. Né? Não sabemos ainda onde isso vai dar, já se fala aí de uma quinta onda, e uma onda chamada novamente uma onda dos não vacinados, porque até o momento o número, né, de pessoas, mais da metade do número de doentes e de doentes em estados críticos, grave, são de pessoas não vacinadas, ou não com a vacina completa, né, com as 3 doses, enfim, e a gente vai vendo esse crescimento aí. João, é de preocupar ou não, cara? Não sei, eu sempre fico preocupado, porque se eu escuto os especialistas preocupados, eu fico preocupado, e eles estão, enfim, ainda que o número de doentes nos hospitais seja muito baixo, eles estão alertando para sinais de uma quinta onda, né? E muito rápido, muito pouco tempo depois do que a gente esperava. Só vou dar 2, 3 informações pequenas, porque não tem muito o que falar sobre isso por enquanto, mas é que a vacinação que foi autorizada já começou a ser dada aqui em Israel para crianças entre 5 e 11 anos. Naftali Bennett levou o filho dele mais novo para se vacinar, se não me engano tem 8 anos, mas os pais não estão levando seus filhos em grande número, a vacinação está muito devagar. Hein? Também está devagar a terceira dose para um grupo razoável de pessoas. Hoje em Israel tem cerca de 1 milhão de pessoas que a segunda dose já expirou, já passaram 6 meses desde a segunda dose até hoje, ou pelo menos 6 meses, e essas pessoas se recusaram a tomar a terceira dose, estão esperando, enfim, não foram tomar. Né? E isso faz com que o contágio ele se dissemine mais rapidamente, o vírus se dissemine mais rapidamente, que o contágio circule mais, porque essas pessoas não tomaram a dose de reforço, booster, como se diz aqui. Né? Então são 2 informaçõezinhas que eu acho importante a gente colocar. Se essas pessoas se vacinarem, se as pessoas começarem a levar os filhos pequenos, pode ser que essa quinta onda possa ser freada. Também pode ser que esses sinais não tenham nada a ver, pode ser que seja entrada de uma nova variante também, tem uma variante sul-africana sobre a qual falaram hoje no programa de notícias do Canal 12. Enfim, tem coisas que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas preocupa. Sempre que se fala de corona e de aumento nos casos, me preocupa, assim. A normalidade que a gente está esperando viver, que a gente está vivendo mais ou menos aqui, ela não passa segurança nenhuma. Essa sua frase final aí, eu acho que ela ela resume muito também o meu sentimento. Não passa segurança nenhuma, é muito frágil. Eu sinto isso o tempo inteiro. Até porque eu vejo muita gente, tem muita gente, óbvio, que respeita, no caso, o uso de máscara em local fechado, né? Mas tem muita gente também que abandonou, chuta o balde, não usa, bota no nariz, no queixo.
enfim, e aí não funciona. Não tem controle, né? A polícia não está presente em lugar nenhum, não tem controle. As pessoas desistem da máscara e não tem quem multe, não tem que fazer nada. Até o próprio aeroporto, né? Eu vi muita crítica à forma como estava sendo feita a entrada das pessoas, porque realmente foi muito facilitado. Um turista, né, de países em que é permitido vir, né, pessoas, eles vêm para cá, eles fazem tudo automático pela internet, colocam em que data se vacinaram e 3 minutos depois preenchem um formulário, né, colocando aí em que data se vacinaram, podem ou não apresentar um documento e logo comprovando essa vacinação, e logo depois eles já recebem o nosso passaporte verde, né? Ou seja, e eu vi inclusive uma notícia uma notícia no Haaretz, né, falando disso, falando que é muito fácil você conseguir o passaporte verde aqui em Israel apresentando documentos falsos, inclusive. Pessoas que não se vacinaram colocam datas falsas sobre uma possível, né, vacinação e conseguiriam o documento. E conseguem o documento. Não sei se isso mudou, até uma semana atrás conseguia. Mas, enfim, vamos ver se, pelo menos dessa vez, eles tentam ser um pouco mais inteligentes, né? Não é possível. A gente está com quase 2 anos aí de corona, não é possível que ninguém tenha aprendido absolutamente nada em como dar uma segurada aí nessas ondas. Fala pessoal, sexta-feira à noite, uma atualização aí para vocês. Hoje de manhã o governo israelense anunciou que tem o primeiro israelense infectado pela variante Ni, se escreve NU, mas se diz Ni. Enfim, parece que oriunda da África do Sul, como a gente comentou, e é suspeita de outros 2 infectados. Essa pessoa está sendo monitorada, os 2 suspeitos também. Há suspeitas que possam ter também outros infectados no país, mas 2 com mais probabilidade. E, enfim, o gabinete da Corona já se reuniu às pressas, né? E a mensagem que foi divulgada imediatamente depois pela maioria dos ministros, desde a Tamar Zandberg do Meretz até a Ayelet Shaked do Yamina, foi: vão se vacinar. Se vacinem, porque só isso pode evitar uma nova grande contaminação e um surto. Ainda que a gente não saiba se essa variante ela é imune às vacinas existentes e aos anticorpos recebidos pelas pessoas curadas ou não, né? Essa é uma das principais preocupações que os cientistas têm. Ainda assim, os membros do governo estão recomendando a vacinação como medida para controlar a disseminação dessa variante. No entanto, o Naftali Bennett disse também numa declaração pública que, por sorte, a entrada dessa variante em Israel foi descoberta a tempo, né, e cedo, a tempo de que se faça alguma coisa, e a gente está aqui na expectativa de que alguma medida drástica possa ser tomada. Israel já declarou 8 países africanos próximos à África do Sul, entre eles Lesoto, Moçambique e outros mais, como países vermelhos, aos quais qualquer pessoa que chega desse país é exigida uma quarentena de 14 dias, podendo ser reduzida a 7, com 2 exames negativos, 2 exames de PCR negativos, sendo que o segundo deles tem que ser feito no 7º dia. E existe a suposição, talvez, né, as pessoas estão levantando essa possibilidade de que o Naftali Bennett feche o céu, como se diz em hebraico, que ele limite drasticamente o número de voos feitos, enfim, voos internacionais de Israel, que as pessoas só possam sair e entrar no país com permissão especial, né, para evitar que essa variante entre no país e provoque um surto, né, já que não se sabe se ela é mais contagiosa do que a variante Delta, que já era 2 vezes mais contagiosa que o vírus original, que é a cepa original do coronavírus, e também esse receio grande pelos cientistas de que essa variante ela possa ser resistente às vacinas. Então, uma das principais saídas para isso, uma saída que poderia ser eficiente, seria fechar o céu e proibir a entrada ou dificultar a entrada, e qualquer pessoa que voltar do exterior ser obrigada a fazer quarentena em hotéis de corona, né, que é um lugar onde ela pode ser monitorada e é difícil você burlar a quarentena e sair da quarentena de fininho sem que percebam. Enfim, estou mandando essa atualização. Provavelmente alguns de vocês, quando escutarem o podcast, a gente já vai saber qual vai ser a decisão do primeiro-ministro em relação a isso, mas enfim, aqui em Israel não se fala de outra coisa. Hoje a sexta-feira inteira foi assim, imagino que no sábado também vai ser. Vamos ver o que vai ser decidido. É isso aí, pessoal, até a próxima. Vamos então para a nossa segunda notícia do bloco, que ela é ligada aí às Forças Armadas, né, ao Exército Israelense. É uma notícia que, primeiro falando aí do aumento do soldo, né, os soldados vão ter um aumento aí, lembrando que os homens eles servem por 3 anos ou quase 3 anos, as mulheres por pouco mais de 1 ano.
Eu acho que não chega a Não, 2 anos. as mulheres por quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. Isso, é isso que eu ia falar. Não sei se chega a 2 anos, né? Então é quase 2 anos. E agora vão receber um aumento aí do soldo para dar uma aliviada, né? Tem muito soldado que trabalha durante o período, o serviço militar. Ele tem um período, eu não fiz o exército, né? Mas enfim, me contaram que assim funciona. Tem um período que todo mundo faz, são 6 meses que você fica na base, não sei o quê. Depois de um tempo você começa a sair mais da base, começa a ter mais uma vida civil também. E aí muitos deles acabam trabalhando, enfim, para complementar aí o soldo. E também um caso envolvendo um capitão do exército que está sendo acusado aí por várias mulheres, né, soldadas que eram soldadas dele, assim, vamos dizer, que por assédio sexual ele que instalou câmeras no quarto das soldadas e inclusive também dentro da sua própria casa, né, cara? Cara, muito louco, né, meu irmão? E mais um caso aí, a gente viu já, né, depois de um caso de uma pessoa acusando, né, o Shimon Peres de assédio sexual. A gente já teve outros casos, né, envolvendo vários aí políticos também, e agora, mais uma vez, um outro escândalo de assédio envolvendo agora um capitão do exército. Cara, não para, né, cara? É o tempo todo, é uma realidade muito cruel. Vamos começar pela notícia ruim e terminar com a boa, que eu acho que psicologicamente você faz bem, né? Enfim, hoje, o dia que a gente está gravando, é o Dia Internacional da Luta contra a violência contra a mulher, né? E todos os programas de rádio, os canais de televisão direcionaram seus programas enfim, ao caso de violência contra a mulher aqui em Israel, né? Hoje, em Israel, esse ano foram 22 mulheres assassinadas, uma delas hoje, né? No dia da luta da violência contra a mulher, no Dia Internacional, uma 22ª mulher foi assassinada dentro da relação familiar, né, conjugal, que é um número que não é pequeno, é um número que é bastante razoável, é grande. Nessa mesma semana, enfim, teve o 123º árabe também vítima de homicídio em Israel, enfim. Os árabes e as mulheres estão aí no topo, óbvio que tem mulheres árabes também foram assassinadas, mas estão aí no topo das pessoas que mais são assassinadas em Israel, seja lá por quais motivos que forem, né? Mas enfim, obviamente o caso dos árabes tem a ver com crime organizado, como a gente já comentou muitas vezes aqui, o das mulheres com o machismo e a violência masculina e etc. Enfim, e bem nesse dia foi tornada pública, né, uma notícia, na verdade uma investigação policial que comprovou que um tenente um capitão do exército de Israel, né, um Mefaked Bassis, um comandante de uma base, ele espionou mais de 30 soldadas, colocando microcâmeras nos seus quartos, né? Ele queria saber, ele perguntava para as soldadas de uma maneira um pouco enfim, suspeitosa, embora elas tivessem uma boa relação com ele e nunca imaginassem que ele fosse fazer uma coisa dessas, aonde que elas dormiam, em que cama, porque ele queria fazer inspeção nos quartos, que é uma coisa comum no exército, fazer inspeção nos quartos, os comandantes podem fazer, mas saber detalhes de onde elas dormem e tal, e como é que está posicionada a cama, é um pouco estranho. Uma delas resolveu dar enfim, ficou um pouco grilada com essa situação, foi fazer uma busca no quarto, encontrou uma microcâmera, fez uma acusação na polícia do exército, e aí o caso degringolou e descobriu que mais de 30 mulheres foram espionadas por esse sujeito, que vai ser punido certamente, a gente não sabe como, se vai cair para crime comum, ou se vai ser punido só pelo Tribunal Militar. O próprio chefe das Forças Armadas se manifestou, enfim, e aí no mesmo dia vieram à tona também os números de assédio sexual dentro do Exército, né? Em 2015 a gente tinha cerca de 680 casos por ano, em 2020 já eram mais de 1.500, mais que dobraram, acho que dobrou o número de queixas de assédio sexual e abuso sexual no Exército, nas Forças Armadas nesse tempo. Isso, a gente pode até alegar que isso tem a ver com o fato das mulheres terem mais consciente do que é abuso sexual e assédio sexual, então, mas certamente também teve um aumento e faz com que a gente tenha que abrir os olhos para esse tipo de coisa, né? para esse tipo de acontecimento. É uma situação muito complicada. Acontece dentro das Forças Armadas, acontece na sociedade inteira e nas Forças Armadas também, né? Enfim, e passando para a parte boa, né, da notícia, o Ministério das Finanças, em conjunto com o Ministério da Defesa, os dois anunciaram que os soldados vão receber um aumento de 50% no seu soldo. Então, um combatente ele vai passar a ganhar, hoje ele ganha, em média, 1.600 shekel por mês, né, um pouquinho mais, ele vai passar a ganhar 2.500, com alguns benefícios pode chegar a 3.000, ainda não é o salário mínimo israelense, mas o soldado ele tem alguns benefícios, que ele não paga ônibus, ele não paga transporte público,
ele tem moradia e comida na base, ele não precisa realmente desse valor integral. E os não combatentes, que ganham atualmente hoje cerca de 900 shekels por mês, vão estar ganhando também cerca de 1.300, 1.400, que é muito pouco dinheiro, né? Mas ainda assim é um aumento razoável para pesar menos na casa dos pais e tal, e tudo mais. Só fazendo uma mini correção, Marquinhos, o tempo de treinamento a tironut depende muito do cargo que você tem no exército, né? Se você for combatente, ela pode chegar até a 9 meses. Se você não for, ela pode ser de 5, 6 semanas, né? Como foi o caso da minha. Eu fui mecânico de blindados nas Forças Armadas, né? No exército, mas eu servi por pouco tempo, porque a idade com a qual eu vim morar em Israel não me exigia servir por o tempo completo. Mas, enfim, e você pode trabalhar, mas você precisa de uma permissão especial para isso, que ela, na grande maioria dos casos, ela tem a ver com a necessidade do soldado de trabalhar para poder se sustentar, né? Então, são pessoas que têm problemas familiares financeiros, ou órfãos, ou etc. Né? Não é regra. Eu, por exemplo, não tinha ninguém que me sustentasse, o dinheiro claramente não era suficiente para me sustentar, e eu não tinha essa permissão. E outras pessoas que não precisam dessa permissão para sustentar, às vezes conseguem. Mas, enfim, é uma regra com muitas exceções, vamos dizer assim. Mas, enfim, esse aumento do saúde é importante, é uma medida muito popular, fortalece o governo. Óbvio que ela influencia no orçamento, ela aumenta um pouco o déficit do orçamento, mas é algo que já estava sendo comentado há muito tempo. Israel está com uma inflação bastante razoável depois da corona, e o país encareceu muito, e nada mais justo que aumentar o soldo dos soldados que cumprem o serviço militar obrigatório, né? Não é que, enfim, não é um benefício militarista ou para ajudar na ocupação, não tem nada ideológico, entre aspas, muitas aspas, por trás desse aumento. É um aumento, enfim, que é quase um consenso na sociedade israelense que deveria acontecer, uma vez que os soldados, eles são jovens de 18 a 21, 22 anos que precisam de dinheiro para pagar seus gastos mais necessários, né? Desde o shampoo que eles usam na base, enfim, os homens usam pouco porque tem o cabelo raspado, mas as mulheres, pelo menos, o shampoo que elas usam na base, até, enfim, a cerveja do fim de semana, né? E a gasolina do carro dos pais quando eles pegam emprestado, etc. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente falar aí de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, a semana meio quente aí, né, relacionada ao conflito. A gente teve 2 atentados em Jerusalém, um inclusive de um morador aqui da cidade onde eu vivo. E, enfim, sempre que tem um atentado a gente tem um aquecimento aí da arena como um todo. E 2 vezes, né, nisso que aconteceu essa semana, houve uma ligação direta com o Hamas. João, o Hamas fortalecendo, né, a gente vem comentando que a política desse atual governo de Israel é fortalecer a autoridade palestina, né, tendo muita relação, muito contato com a autoridade palestina recentemente, buscando conversar, nada relacionado a acordo de paz ou nada, mas ter uma relação com a autoridade palestina, né, coisa que durante os governos Netanyahu a gente não teve isso. E a gente vê o Hamas colocando aí as manguinhas de fora e lutando aí pela sua presença também nessa região aqui mais próximo de Jerusalém do que Gaza, né, cara? Pois é, Marquinhos, eu e você escutamos, né, o podcast o Sim Política, né, Fazendo Política, apresentado pela jornalista Daphne Aliel, que ele entrevistou outro jornalista, o Barak Ravid, que é um jornalista especializado em política internacional aqui em Israel, e ele comenta as diferenças do governo atual em relação ao conflito para o governo anterior, né? E ele cita, uma das coisas que ele cita, que a gente até comentou antes da gravação, que o atual governo ele estabeleceu com a autoridade palestina uma relação que os últimos governos de Netanyahu não chegou perto de ter, que foi uma situação de cooperação, de ministros irem visitar o presidente da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, e o ministro da Saúde, Israel Nitzan Horowitz, ele tem contato frequente com o ministro da Saúde palestino, enfim, e isso Israel permitiu a construção de casas em território C, que é uma coisa que não acontecia há muitos anos, né, que são os territórios que são controlados totalmente por Israel, casas palestinas, obviamente, eu estou me referindo, não das habitações israelenses, que também permitiu, né, mas essa é outra parte da moeda, é outro lado da moeda que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas, enfim, liberou mais palestinos para trabalharem tanto em Israel quanto nos assentamentos. Então, Israel tenta fornecer crédito para a autoridade palestina. O novo governo ele tenta, nessa arena
política em relação ao conflito, se posicionar da maneira oposta ao que o Netanyahu fazia. O Netanyahu boicotava a autoridade palestina o máximo possível, com o objetivo de enfraquecê-la, porque ele não se interessava pela possibilidade da criação de 2 estados. Ele não queria o retorno das negociações, ele queria matar isso pela raiz, e o Netanyahu também tinha um objetivo para poder se firmar como incontestavelmente o senhor segurança, como ele se apresentava, e único capaz de derrotar o terror. Ele precisava do Hamas fortalecido, né, dentro da sociedade palestina. Então, mesmo que o preço a pagar por isso seja um conflito a cada tanto tempo, né, Netanyahu ele precisava do Hamas forte. Ele nunca disse eu quero um Hamas forte, mas não precisava dizer nada. Com o Hamas ele negociava diretamente, permitiu a entrada de malas de dinheiro do Catar para a faixa de Gaza, negociou a libertação de terroristas com o Hamas, né, por troca de prisioneiros, né, no caso do Gilad Shalit, em outros casos também, coisa que ele não chegou perto de fazer com a autoridade palestina, exceto quando ele recebeu muita pressão do Obama, né? E quando o Trump foi eleito, a situação mudou totalmente. O novo governo, ainda que ele seja muito dividido em relação às negociações por 2 estados, e parece que o status quo, né, que é a manutenção da situação tal qual ela é hoje, seja enfim, um acordo costurado entre todas as partes, ele, por um lado, ele também tenta fortalecer a autoridade palestina, porque o governo entendeu que, se por um lado a autoridade palestina não é o que interessa para eles, né, as negociações, as exigências da autoridade palestina, por outro lado o Hamas é pior, né? E isso foi avisado membros do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, etc. Então, enfim, o atual governo israelense, ele sim, de alguma maneira, estabelece relações com a autoridade palestina, mas não do jeito que a autoridade palestina gostaria, e muito menos do jeito que o Fatah, que é o grupo que comanda a autoridade palestina, precisa para poder apresentar algum resultado para a população palestina. O Fatah está muito enfraquecido por escândalos de corrupção, por um total fracasso na sua política, né? O Fatah ele tem 2 estratégias políticas, uma delas é cooperar com Israel para que a Cisjordânia seja tratada de maneira diferente de Gaza, né? E que os palestinos da Cisjordânia possam ter algumas oportunidades que em Gaza não têm. Isso ajuda de alguma maneira, mas ainda assim a situação dos palestinos na Cisjordânia é muito ruim, né? Eles estão submetidos a checkpoints, a invasões de suas casas por soldados procurando terroristas, né? Enfim, a todo tipo de afrontas aos direitos humanos, e também não existe nenhuma esperança, né, na criação do Estado palestino com o governo atual, tampouco tinha no governo passado. Isso enfraquece também a situação do Fatah, junto à corrupção, hein? E a repressão também de algumas manifestações, né, que aconteceram especialmente esse ano, depois que o Abbas, ele sabiamente, pelo menos de acordo com a estratégia política dele, decidiu adiar as eleições por tempo indeterminado, quando ele percebeu que a derrota, né, nas eleições legislativas que ele tinha combinado, que não acontece desde 2006 para a autoridade palestina, a derrota do Fatah era quase certa, né? E o que está acontecendo? O Hamas, né, se aproveitou dessa incerteza, viu algumas tensões acontecendo. A gente comentou muito sobre isso na época da Guerra de Maio. Vocês podem conferir as edições passadas de podcast. Um texto que eu escrevi também nessa época sobre o fortalecimento da ascensão dos radicais da extrema-direita israelense. Enfim, e que explica um pouco a origem do conflito e mais ou menos o que aconteceu naquele momento. E o Hamas se aproveitou dessa situação, saiu por cima. E agora o Hamas, o grande objetivo deles é desestabilizar o Fatah na Cisjordânia. Eles estão tentando forçar o Mahmoud Abbas a convocar eleições ou o povo palestino derrubar o Fatah do poder. E de que maneira o Hamas pensa em fazer isso? Transferindo a luta deles de Gaza para a Cisjordânia, onde teoricamente eles são mais fracos, né? Mas eles têm ganhado força. Como é que isso acontece? Eles estão percebendo que tem manifestações contrárias ao Fatah na Cisjordânia, eles estão investindo nisso, em cidades que são controladas pelo Fatah há muitos anos, como Jenin, por exemplo. O Hamas já mostra sua cara ali. Hebron não é o caso, Hebron é considerada a capital do Hamas na Cisjordânia, né? Mas Jenin não era. E Jerusalém Oriental, né? Que o Hamas saiu como grande guardião de Jerusalém depois da Guerra de Maio, porque eles bombardearam Jerusalém bem no Yom Yerushalayim, né? No dia de comemoração de Israel, a unificação de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Eles bombardearam Jerusalém, soltaram 6 foguetes contra Jerusalém, enfim, em protesto contra a marcha das bandeiras que ia acontecer em frente ao portão de Damasco, ia cruzar o bairro árabe de Jerusalém Oriental, bem no momento de tensão, né? Então, o Hamas agora está tentando desestabilizar
o controle do Fatah, e a outra maneira que eles têm de fazer isso é por meio de atentados terroristas, tanto organizados por eles, quanto incitados por eles. E essa semana a gente viu 2 desses atentados. Um jovem de 17 anos que tentou esfaquear, que conseguiu, na verdade, mas ela recebeu ferimentos leves, uma soldada da Polícia da Fronteira, que na verdade é uma soldada, né? É um ramo do Exército, chama Polícia da Fronteira, mas é uma unidade do Exército, e outro, um atentado a tiros cometido por um membro do braço político do Hamas, atenção, não é do braço militar, que é da organização Al-Qassam, que é o nome do braço militar do Hamas, foi um membro do braço político que o Hamas alega que não tem nada de terrorista. Ele pegou uma arma e disparou em algumas pessoas, conseguiu matar uma pessoa, tem um que está internado ainda em estado grave, né? Os 2 atentados foram na Cidade Velha, outros 2 foram feridos em estado médio e que já não corre perigo de vida e leve, os 2 terroristas foram mortos no ato. Mas enfim, esse sujeito foi um atentado planejado. Como é que a gente sabe disso? A sua esposa e seus filhos, eles foram morar na Jordânia, eles se mudaram para a Jordânia, fugiram, né, de Jerusalém Oriental para a Jordânia antes do atentado. Ou seja, eles já sabiam o que ia acontecer, né? Ou pelo menos o autor do atentado já sabia o que ia acontecer, talvez ele tenha escondido isso da sua família, mas ele previu o que ele ia fazer. E não só isso, né? Não é para que ninguém diga que isso é coincidência. Um dia depois, Israel descobriu um depósito, hein? Com armamentos, com pistolas, com fuzis e com cintos explosivos para atentados terroristas suicidas, é uma coisa que a gente não vê em Israel desde o fim da Segunda Intifada, em Jerusalém Oriental, e prendeu mais de 50 pessoas ligadas a esse depósito, né? Potenciais terroristas, organizadores de atentados, o que mostra que o Hamas está disposto a causar distúrbios em Jerusalém e a voltar à rotina de atentados, talvez na cidade, talvez em toda a Cisjordânia, enfim. E agora a gente vai ter que ver. Essa operação ela veio à tona um dia depois do atentado, mas se calcula que ela poderia ter sido deflagrada antes. O negócio é que parece que os armamentos eles estão vindo da Turquia, e Israel não quis prejudicar o retorno do casal que estava preso na Turquia, né, por ter fotografado a mansão do presidente turco Tayyip Erdogan, como a gente comentou na edição passada do podcast. Eles esperaram o caso ter um desfecho positivo e, enfim, realizaram a operação e prenderam as pessoas e revelaram esse depósito. Mas, enfim, eu escrevi um texto também sobre isso, foi ao ar anteontem, na terça-feira, está gravando na quinta, como o Marquinhos falou, e o Hamas de volta a Jerusalém, se não me engano, no texto, está aí para quem quiser ler no Conexão Israel. Enfim, que eu estou explicando com mais detalhes, tanto esse caso como todo esse processo, mas não são boas notícias. São notícias ruins, são notícias que derivam da incompetência, na verdade, da escolha do Netanyahu anteriormente, né? E não da incompetência, mas da falta de objetividade, de unidade desse governo, e de condições de dar para a autoridade palestina qualquer ponta de esperança na qual eles possam se sustentar e impedir o crescimento do Hamas. Então, enfim, não dá para a gente cravar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, aqui ninguém tem bola de cristal, mas a gente está vendo aqui uma tentativa do Hamas de destabilizar a autoridade palestina e, por meios militares, né, através de operações militares, pura e simplesmente, é difícil acreditar que Israel vai conseguir evitar que, mais cedo ou mais tarde, o plano do Hamas tenha sucesso. Israel pode evitar que o Hamas cometa muitos atentados, né, talvez quase todos os que eles planejarem e os que eles incitarem, mas Israel não pode evitar que a população palestina se revolte contra o Fatah, caso o Fatah não apresente resultados. E os resultados que Israel hoje em dia oferece ao Fatah, né, pelo menos oferece por meio de sua colaboração ao Fatah, são muito limitados. E isso certamente reforça um grupo que tem como política clássica, básica, enfim, boicotar Israel por todos os meios, atacar Israel, a luta armada contra Israel e negar Israel, né? Então, a gente está nessa situação, né, que o Hamas hoje em dia está com um terreno muito fértil para eles plantarem, né, eles estão colhendo os frutos, como eu escrevi no texto, eles estão colhendo os frutos que o Netanyahu plantou. E o governo atual, ele não conseguiu estragar essa colheita, pelo menos até agora. O interessante é ver, né, dessa questão da política do Netanyahu, que tanto em relação ao Hamas, né, a gente viu aí que é um fracasso, né, a gente sempre comentou isso. Eu queria fazer uma parte aqui, você falou que
que a gente ouviu aí no podcast, né, do Ossim Política, sobre o Barak, que o Barak Ravid falou, mas acho que a parte dos comentários que ele fez a gente já vinha fazendo antes, né, a relação dessa mudança aí da relação do atual governo com a autoridade palestina. Esse é um comentário que a gente já vem acompanhando, que a gente vem fazendo por estar acompanhando, né, toda essa mudança na política. Mas com certeza ele traz aí muitas informações novas, né, que a gente não tinha, e bem interessantes. E eu acho que principalmente nisso que você colocou no final é sobre esse fracasso da política do Netanyahu, né, em relação ao Hamas, que mostra agora o crescimento do Hamas fora de Gaza, né, aqui na Cisjordânia, e da mesma forma a política errada também em relação ao Irã, que hoje, cada dia que a gente, eu pelo menos, eu ouço um programa, uma entrevista com alguém, algum militar, né, que tem algum conhecimento sobre o Irã, ele fala que no momento em que o Donald Trump saiu do acordo, né, nuclear, e o Irã, né, o acordo praticamente sendo desfeito aí, na discussão do acordo naquela época, sendo praticamente desfeita, essa decisão americana que foi apoiada por Israel, né, o Irã conseguiu aumentar muito a sua produção de urânio, seu enriquecimento de urânio, e avançar no seu projeto nuclear, né? Ou seja, o Netanyahu sai do governo, seus aliados saíram também do governo em alguns lugares aí do mundo, e a gente vê que a política que ele aplicou aqui durante anos, ela é bem fracassada. Bom, vamos então à nossa segunda notícia aí do bloco, que também tem a ver aí com a região de Jerusalém Oriental, a região, né, não é nem bairro, é a região de Atarot, que fica na parte que foi anexada por Israel depois de 1967, já ali o subúrbio de Ramallah, né, onde tem o checkpoint de Calandia, que é o principal checkpoint de Jerusalém, né, ligando aí o norte da cidade ao subúrbio, ao sul, vamos dizer assim, de Ramallah, a região de Birzeit, se eu não me engano, e naquela região estava programada ali a construção de centenas, não centenas, né, de alguns milhares de residências, que fica numa região que ela liga também a Pisgat Ze'ev, né? Givat Ze'ev, desculpa, Givat Ze'ev, que também é onde estão programados novas construções. A gente comentou isso há alguns episódios atrás, né, dessa política aí de novas construções, só que parece que, enfim, dessa vez, essa construção em Atarot, ninguém sabe se ela vai acontecer ou não, né, cara? Pois não, agora, enfim, o caso ele caiu na mão do comitê local da Prefeitura de Jerusalém, né? Enfim, depois que o Estado fez a autorização, né, dentro do Ministério da Construção Civil, então ele caiu na mão do comitê local. E o comitê local da Prefeitura de Jerusalém, ele autoriza ou não, ele autorizou a construção de mais de 9 mil unidades habitacionais na região onde era o aeroporto de Atarot, um aeroporto local que tinha aqui em Israel. E aí vem a parte interessante dessa história. Parece que o governo Biden cutucou o governo israelense e disse o seguinte: vocês vão mesmo permitir essa construção? Essa construção ela é muito nociva. Ela pode ligar o norte de Jerusalém, né, que já é depois da linha verde, a uma colônia de assentamento de Givat Ze'ev, que num corredor pode chegar até Modi'in Illit, e você dificulta bastante a cessão de Jerusalém Oriental ao futuro Estado palestino, né? Enfim, o governo israelense teria respondido: a gente não pode fazer mais nada, né? O governo não pode interferir em questões de legislação municipal. O comitê local da Prefeitura de Jerusalém quem toma adesão, e eles deram autorização e a construção vai começar. Mas o jornalista Barak Ravid, que a gente acabou de falar sobre ele na notícia, anunciou que uma fonte ligada às Forças Armadas, importante das Forças Armadas, teria dito a ele que Israel já comunicou ao governo dos Estados Unidos que essa construção não vai acontecer. Hein? Me parece muito óbvio que essa construção não vai acontecer. Israel está brigando para, enfim, já teve uma disposição com os Estados Unidos para a construção de assentamentos em outras regiões. Jerusalém, nessas regiões especificamente, que é muito mais delicado, não vale a pena você brigar com o governo Biden, não vale a pena você, durante as negociações do acordo nuclear com o Irã, você criar uma indisposição com o governo Biden, uma vez que você está pressionando o governo dos Estados Unidos para tomar decisões específicas que são de interesse nacional. Você vai criar uma situação que é totalmente desnecessária, não tem nenhuma urgência, nem para quem quer logo eliminar a possibilidade de criar um Estado palestino. Isso pode esperar. Então, eu diria que eu estava surpreso com o governo israelense estar avançando com esse tema de Jerusalém Oriental. E não me deixou surpreso essa notícia do Barak Ravid, que ele apurou. Como ele é um jornalista muito sério e com fontes muito, muito precisas, na maioria das vezes, vale a pena acreditar nele, embora a gente tenha que esperar um pouco para ver
para ver o resultado. Mas se a gente não voltar a comentar sobre isso, podem ter certeza que a fonte dele tinha razão, né? E passou para ele uma informação de primeira e eu espero com toda a confiança também e com o meu otimismo que a gente não volte a falar nesse tema no futuro. É isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para comentarmos outras notícias domésticas dessa semana. Bom, gente, comentamos na semana passada aí sobre o depoimento de um delator, né, que fez aí começou a fazer uma delação premiada, o Nir Hafetz, contra o Netanyahu. Ele teria que começar o seu depoimento na semana passada, o depoimento foi postergado por uma semana e, enfim, começou hoje. Mas começou e não tem data para acabar não, né, cara? Não, as pessoas calculam que vai ser mais de um mês de depoimentos do Nir Hafetz, né? Enfim, vamos só explicar quem é ele e o que ele falou. Nir Hafetz, ele foi, em 2009, quando Netanyahu voltou ao poder depois de 10 anos, ele foi nomeado pelo Netanyahu para ser o consultor de Asbará, né, de diplomacia pública do Estado. Ele ocupou esse cargo, se não me engano, por 2 anos, e depois, em 2013, ele foi contratado para ser o porta-voz da família Netanyahu, que era um cargo pessoal, né? Não político exatamente falando, né? Não era um cargo bancado pelo Estado. E ele, enfim, era um jornalista com passagem por alguns meios de comunicação importantes, como o jornal Maariv, como o jornal Yediot Ahronot, né? Entende de imprensa, entende de mídia, e ele, enfim, tinha todas as credenciais. Ele ficou muito próximo do Netanyahu, e ele, quando o Netanyahu começou a ser investigado, ele começou a ser descoberto ele foi descoberto, na verdade, começaram a ser descobertos vários casos, onde ele teria participado, né, dos quais ele teria participado, às vezes como intermediador, na maioria das vezes como intermediador dos acordos que, supostamente, o Netanyahu teria feito para receber uma melhor visibilidade da imprensa em troca de favores financeiros que ele tenha feito enfim, a magnatas da imprensa, como no caso o Shaul Elovitch, que é o dono do portal Walla, naquele momento o segundo maior site de notícias de Israel, né? Na época que o Netanyahu está sendo investigado, que ele teria trocado essa cobertura positiva por esses benefícios que, enfim, que derrubaram monopólios e que deram ao Walla a possibilidade de crescer muito mais, de ganhar muito dinheiro, né? Inclusive, o Marquinhos traduziu tem alguns anos, uns 4, 5 anos, mas a notícia segue sendo muito eficiente, um artigo do Haaretz que explica os 4 casos que o Netanyahu está sendo investigado. O título do artigo é Netanyahu preso amanhã. Recomendo a vocês lerem para entenderem os 4 casos. Mas, enfim, o caso 4000 já está na fase dos depoimentos. A primeira pessoa que falou foi o Yeshua, né, que era o diretor-geral do portal Walla. Enfim, seu depoimento incriminou muito mais o Elovitch do que o Netanyahu, uma vez que ele comentou práticas do Netanyahu, mas quem permitiu essa interferência do Netanyahu foi o Elovitch, que é o dono do canal, e o Nir Hafetz, que agora é um delator premiado, né? Ele fez um acordo com o Estado para fazer essa delação. Ele alega que ele não tinha percebido que o que ele estava fazendo, ainda que ele visse que provavelmente não era muito ético, ele não tinha percebido que podia configurar crime de suborno. Ele percebeu, segundo ele, durante as investigações policiais, as interrogações os interrogatórios aos quais ele foi submetido, e ele decidiu aceitar o acordo de delator premiado, igualzinho tem no Brasil, para diminuir a pena, ou até livrá-lo de uma possível pena, e ele foi colocado cara a cara com o Netanyahu essa semana, nos seus depoimentos, né? Netanyahu teve que estar presente, Netanyahu, teoricamente, ele tem que estar presente em todas as testemunhas do caso. Ele pediu para não estar presente em todas até agora, e ele foi atendido pelos juízes, mas os do Nir Hafetz, ele não fez esse pedido, porque ia pegar mal ele não estar presente, ele não estar ali escutando, pelo menos no primeiro dia. Então ele ficou presente durante um tempo. No meio da primeira sessão ele pediu para ir embora e não comparecer à segunda sessão, e já fez o pedido para não ir das outras vezes que ele for depor. Mas eles ficaram frente a frente, várias vezes o Netanyahu olhou na cara dele, né? Alguns interpretam que foi uma tentativa de intimidá-lo, outros que não. Mas enfim, o Netanyahu ficou presente ali, não saiu, fez um outro comentário com as pessoas que estavam do seu lado, alguns deputados que foram acompanhá-lo, seu filho, sua esposa e tudo mais. Mas, por exemplo, o Elovitch saiu da sala algumas vezes, nervoso, ele e a sua esposa. Não conseguiu ficar ali muito tempo escutando os depoimentos, para ele não foi fácil. O que o Nir Hafetz falou nesse depoimento que ele fez? Ele disse, basicamente tudo que ele disse, ele já tinha dito para os policiais. Mas a gente não tinha escutado isso ainda do Nir Hafetz, a gente tinha escutado isso por órgãos da imprensa que tiveram acesso aos documentos.
Mas, enfim, foi interessante escutar o que ele disse. Ele ainda vai depor muitas vezes, semana que vem ele continua, essa semana foram 2 dias, depois ele vai continuar, vai demorar por volta de um mês o depoimento do Nir Hefetz. Ele vai ser interrogado ainda pela Procuradoria, vai ser interrogado pela defesa do Netanyahu, enfim, etc. Mas ele disse assim, eu destaquei algumas coisas que ele disse que são relevantes. Ele disse que a relação do Netanyahu com os meios de comunicação, ela é surreal, que ninguém pode imaginar quanto isso é presente e quanto isso chega a ser louco, né? Ele usou esse termo, mais do que free control, né? Em termo em inglês, free control. Ele falou, mais do que isso, para ele e para sua família, a ponto de que o Netanyahu debatia com a sua família as políticas a serem adotadas no Ministério das Comunicações, e houve uma adesão conjunta sugerida pela esposa do Netanyahu, segundo o Nir Hefetz, que o Netanyahu ia acumular ao cargo de primeiro-ministro o Ministério das Comunicações. Ele ia permitir que o Gilad Erdan, que foi ministro das Comunicações, terminasse uma reforma que ele estava fazendo, e a partir desse momento ele ia acumular o Ministério das Comunicações. E ele o fez realmente, né? Ele acumulou esse ministério. A imprensa e esses temas circularam nas conversas ali o tempo inteiro. O Hefetz era muito próximo, ele sabia tudo da vida do Netanyahu, e ele era um confidente, ele se dizia muito próximo, mas ao mesmo tempo ele gravou muitas conversas com o Netanyahu, e essas conversas foram liberadas à imprensa, parte delas, e elas passaram nos jornais. Então o Netanyahu perguntando para ele como é que foi a situação com a Sara, né? Enfim, quando descobriram que ela estava gritando com um conselheiro para assuntos estratégicos do primeiro-ministro, aconselhando ela de fazer, enfim, tá mais em relações públicas e fazer mais ações de caridade. E ela gritou com ele, dizendo que ela é formada e que ela tem que trabalhar, e que ela tem mestrado, berrando, né, com o sujeito. E tem um diálogo do Netanyahu conversando com o Nir Hefetz, que também foi divulgado sobre esse caso. O Nir Hefetz, ele comentou que o Netanyahu várias vezes sugeriu mudanças, fazendo coro ao que o Yeshua falou também, em manchetes, sugeriu pautas, impôs pautas ao Ala, né? Pedia cobertura exclusiva algumas vezes, pedia cobertura negativa a alguns oponentes, em especial o Naftali Bennett, e ele era atendido. Ele pedia, isso acontecia, e ele citou também um encontro que o Netanyahu teve dentro da residência do primeiro-ministro, na Balfour, em Jerusalém, com o Elovitch. O Netanyahu recebeu uma notícia e mandou convocar uma reunião escondida e às pressas com o Elovitch, e o Elovitch entrou pela porta dos fundos sem que ninguém percebesse que ele estava lá, e ele teve essa reunião a portas fechadas. E o fato do primeiro-ministro ter uma reunião com o magnata das comunicações a portas fechadas configura uma hipótese bastante provável de tentativa de algo ilegal, né? Confirmando que essa reunião aconteceu e que houve, depois dessa reunião, uma cobertura positiva ao Netanyahu, dificilmente ele vai conseguir se defender dessa acusação. Enfim, o Nir Hefetz disse várias outras coisas, não dá para a gente agora falar só sobre isso, né? Teve reportagens de 7, 8, 10 minutos, né, nos meios de comunicação israelenses sobre o depoimento dele, e a gente agora tem que esperar os novos depoimentos dele. Mas, ele, enfim, como a gente esperava, ele está incriminando o Netanyahu, né? A defesa do Netanyahu está dizendo que isso não tem nada a ver, que não tem nada por trás disso, que não teve cobertura positiva, que tudo isso desmancha como um castelo de areia, porque ele se baseia numa cobertura positiva que não aconteceu, e etc, etc, etc. Mas o que a gente está vendo aí é que a base de sustentação da acusação contra o Netanyahu é bastante sólida, né? Ela não é frágil como a defesa alega, né? Enfim, e a defesa tem um trabalho muito duro para poder comprovar que essas acusações elas não fazem sentido, ou elas não correspondem, digamos assim. Pô, se só o depoimento do Nir Hefetz vai durar aí um mês e pouco, irmão, quanto tempo vai durar essa quantidade toda de julgamento de casos que esse cara está sendo aí julgado e processado? Vai saber quando isso vai demorar. Vai demorar, mas o Nir Hefetz é a principal testemunha do caso 4000. Né? Isso não tem como dizer o contrário. Não tem outra pessoa que vai dar um depoimento tão longo quanto ele. Bom, vamos então continuar no Likud, né? Já que a gente já veio falando de Netanyahu, vamos continuar no Likud, só que dessa vez falando do deputado Dudi Amsallem, que, enfim, é daquele... Dá para dizer que ele é do baixo clero, João? Acho que ele é do baixo clero do Likud, né, cara? Eu não sei qual é a posição dele no Likud, mas, enfim, é aquele cara ali que vai para o plenário e grita muito e faz muita arruaça, só que dessa vez ele passou do limite,
fazendo um discurso extremamente violento e agressivo, daqueles que a gente costuma ver em alguns lugares do mundo, né? Atacando também o Supremo Tribunal de Justiça, a esquerda, como sempre, enfim. O mundo está ficando muito louco, né, cara? Olha, o Dudam Salem, ele é o número 16 do Likud, tá? Que não é nem lá nem cá, né? Tá ali no meio do caminho. Ele foi ministro há pouco tempo do Cyber e do Digital, ministério que o Netanyahu inventou para deixar ele feliz no último governo paritético que ele fez com o Benny Gantz, né? Ele é da tropa de choque do Netanyahu. Agora há pouco, um repórter do Haaretz, né, esqueci agora o nome dele, não sei que lá, Peretz, ele escreveu um artigo sobre o Dudam Salem, mostrando como é que é a atuação dele na Knesset, né, que ele fez mais de 100 projetos de lei desde 2005, a maioria sequer foi a votação, que acontece com a maioria deles, mas que ele, até 2017, era um deputado que propunha leis que afetavam de alguma maneira a área econômica e social e favoreciam a população marroquina, principalmente, população de origem oriental. E a partir de 2017, ele começou a escrever projetos de lei que visavam livrar a cara do Netanyahu, que proibia, que dificultavam a investigação da polícia contra o primeiro-ministro, que dificultava a atuação do Yoetz Mishpatim, do procurador-geral do governo, contra o primeiro-ministro, que aumentava o número de juízes na Suprema Corte, e agora ele está se concentrando não só nisso, mas também em CPIs contra o governo, né? Então ele é da tropa de choque do Netanyahu, ele é um cara que é muito agressivo na fala dele, enfim, é o estilo dele também. Há pouco tempo atrás teve uma polêmica muito grande, que ele foi muito criticado, e um jornalista de esquerda saiu em defesa dele, o Chaim Levinson, disse que a maioria das críticas feitas ao Salem são racismo, e realmente existe um componente de racismo, porque em vez de se concentrar no teor do que ele está falando, se concentrar no que ele fala mexendo muito os braços, e usa um vocabulário e tal, enfim, que é facilmente atribuído à maneira como os marroquinos, ao estereótipo dos marroquinos na sociedade israelense, né? Isso descredibiliza um pouco os críticos, mas ele, por outro lado, ele não deixa os críticos dele descansarem, né? E, enfim, essa semana ele numa reunião, num fórum feito no Twitter, por vídeo, né, numa live feita no Twitter, eu nem sabia que dava para fazer live no Twitter, enfim, o Dudam Salem, ele fez algumas declarações que são muito perigosas, eu diria assim, para a democracia israelense. Eu vou traduzir simultaneamente agora, né? Eu vou lendo e traduzindo para vocês, para vocês entenderem um pouco as coisas que ele falou. Se eu for presidente da Knesset, eu não vou deixar eles entrarem no território da Knesset. Ele está se referindo aos esquerdistas, né? Que eles entrem na sua Suprema Corte, não na Knesset. Os juízes, inclusive, eu vou trocar todos, no mesmo dia que eu for eleito presidente da Knesset. Vamos acabar com essa história criada pelo Begin, que tem juízes em Jerusalém. A gente vai atropelar esses juízes. Vamos levar para eles leis, vamos dar na cabeça deles leis que eles não vão conseguir se levantar durante 20 anos. Para comandar isso, a gente vai acabar com a palavra justiça. Ela não vai mais existir. Nós precisamos botar eles na cadeia. De outra forma, eles vão matar a gente. Os esquerdistas, segundinho, esses esquerdistas ricos, Ashkenazim, donos de propriedades, que são os donos de propriedades do Estado. E depois ele disse, uma gangue insana de bolcheviques antisionistas manda agora no Estado. Governo da Palestina de panos de chão. Grupo de crianças que o Mansur Abbas, o arquiterrorista, governa. Em breve, eles vão passar uma lei que não vão deixar os habitantes das cidades pobres votar. Vão dizer que os marroquinos vão dizer que os Ashkenazim são mais inteligentes que os marroquinos. E por último ele disse, o primeiro-ministro Netanyahu, que eu chamo ele sim de primeiro-ministro, é um enviado de Deus, a Kadosh Baruch Hu, santificado seja seu nome, ele disse. É um enviado santificado seja seu nome. Ele é o maior líder judeu, o mais importante líder judeu nos últimos 150 anos. Né? Então a gente fez entender a tropa de choque do Netanyahu, fez um comentário dizendo que vai acabar com a palavra justiça, que vai trocar todos os juízes, que vai meter os esquerdistas na cadeia. Ele não disse exatamente quem ele ia meter na cadeia, mas não dá para saber se ele está falando dos juízes ou dos esquerdistas. Quando a gente vai meter os juízes na cadeia, lembrou um ex-ministro do Brasil também, mas não vamos prolongar nisso. Enfim, e faz um discurso anti-Ashkenazi, como se eles mandassem tudo, tal, diz que o Mansur Abbas é um arquiterrorista e que controla esse governo de bolcheviques antisionistas. Enfim, parece até que ele não teve 12 anos agora no poder, né? Para fazer esses comentários. Mas por que o Netanyahu não acabou com toda essa trama, né, anti-sefaradim, anti tudo mais que ele se refere. Mas enfim,
Ele não se desculpou pelos comentários, riu da preocupação que tem com o que ele está fazendo e tentando incriminá-lo por fazer um monte de comentário e blá, blá, blá. Mas, enfim, eu traduzi isso aqui porque eu queria me referir a um detalhezinho. A gente não tem comissão de ética na Knesset. Esse não foi o único comentário absurdo essa semana. Os membros do Likud estão fazendo vários comentários absurdos. A gente comentou aqui também que o Ayman Odeh, do Partido Hadash, da lista unificada, empurrou o Ben-Gvir no hospital e também não foi submetido à comissão de ética, porque não tem comissão de ética, porque o Likud e o sionismo religioso, especificamente os partidos ortodoxos também, estão fazendo um boicote às comissões, e algumas comissões não podem ser criadas, inclusive comissões que seriam positivas para a oposição, porque eles estão insatisfeitos com o número de 3 presidências de comissões que o governo quer dar para a oposição. Eles estão alegando que eles são 59 deputados e que eles merecem um número equivalente à presença de comissões. Só que nos últimos 15 anos, nunca a oposição recebeu mais que 3 presenças de comissões. Inclusive, em 2015, quando o governo Netanyahu, ele teve só 61 cadeiras durante um espaço de tempo razoável. Hein? A oposição ainda assim recebeu também só 3 presenças de comissão. O caso está na Suprema Corte, o próprio Dudem Salim entrou na Suprema Corte para que eles tomassem uma decisão. Segundo o Amsalem, foi só para provar que a Suprema Corte não vai favorecer a oposição, e no caso ele tem razão, dificilmente ela vai favorecer a oposição, porque a oposição não tem razão nesse caso. Enfim, e ele faz esse tipo de comentário, ele sabe que não vai acontecer nada, okay? É uma incitação, e o governo vai lá e protesta e diz que o próximo assassinato político vai ter, as mãos dele vão estar sujas de sangue, e etc, etc, etc. Mas isso não freia ele está lá para fazer esse papel. Certamente o Netanyahu está satisfeito com o que ele está dizendo, porque o Netanyahu não precisa abrir a boca, não precisa falar nada, ele tem os cães que latem por ele, e ele pode ficar quietinho no canto dele. É isso, Dudem Salim, né, cara? Dudem Salim, é o nível da galera aí do... Acho que eles você fez um comentário desse há uns episódios atrás, né, que os caras não sabem, a situação não sabe ser... O governo, os partidos que hoje compõem o governo não sabem ser governo, e os partidos que compõem hoje a oposição, a grande maioria deles, não sabe ser oposição, né? Porque passaram os últimos anos, né, sendo governo. E a gente tem um pouco dessa situação. Deve estar chato para o Dudem Salim, né, sentar na oposição, então ele perde assim as estribeiras, né? Deve ser isso. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela é uma notícia cultural, né? A série Teherã, a gente comentou dessa série há vários e vários episódios. O João, você seguiu a série? Eu não segui não, cara. Eu vi 1 ou 2 episódios, nem me lembro, mas eu não segui a série. E ela foi indicada aí ao Grammy, né? Conta aí pra gente, João, como é que foi essa indicação aí? Ela não foi indicada, ela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Série de Drama, que é um baita prêmio, né? Enfim, foi um prêmio muito importante. É uma série produzida pelo Canal 11, que é o canal público de televisão, não é uma concessão, é um canal público, pertence ao Estado, com nossos impostos, né? Pagam esse canal, mas ele tem uma direção independente que ganhou uma licitação, né? Uma administração, uma organização ganhou a licitação, então eles não obedecem diretrizes políticas do Estado, do governo, não, especificamente. Na época, o governo Netanyahu reclamou muito, mas a gente está vendo os resultados. É gente muito competente, gente que produz conteúdo de muito boa qualidade, e Teherã mostrou isso, ganhando o Emmy de melhor série de drama, que eu me arrisco a dizer que é o Emmy internacional, né, não o americano, que eu me arrisco a dizer que é o maior prêmio da televisão mundial fora dos Estados Unidos, né? Então, tá aí, então de parabéns. Vai ter a segunda temporada, a série está disponível na Apple TV, com legenda em português. Já recomendei na época, o Marquinhos falou sobre a série aqui, deu curiosidade, né, sobre a série, e eu recomendo vocês voltarem nos episódios passados nossos, mas enfim, tá aí uma recomendação cultural repetida, mas vamos recomendar mesmo assim, da série Teherã, né, que, enfim, orgulhou aqui Israel, deu orgulho aqui para Israel, do ponto de vista artístico, uma série realmente muito bem produzida, muito legal, e que vai ter uma segunda temporada bem interessante, tendo em vista como ela terminou a primeira temporada. É isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Elcinho Burras. Manda aí, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que fez um acordo com o Marcelão aqui do Conexão Israel e vai receber um knafe. Knafe é uma sobremesa aqui do Oriente Médio, feito com queijo branco. É realmente uma iguaria. Quem tiver a oportunidade de procurar o que é um knafe,
Pode escrever no Google aí, procurar e saber que o João tem uma afeição muito especial por esta sobremesa, por este doce. Rodada do Campeonato Israelense de Futebol Masculino, da elite do futebol israelense, voltando neste sábado. Jogos sábado, domingo e segunda-feira. O campeonato que teve parado durante 2 semanas por causa dos jogos da seleção israelense, que infelizmente ficou de fora da Copa do Mundo. É isso aí. Destaque para o líder do campeonato, o Hapoel Beersheva, que joga fora de casa contra o Kriyat Moná. Temos também, na segunda e na terceira colocação, os 2 times de Haifa empatados com 17 pontos, o Maccabi Haifa, atual campeão, e o Hapoel Haifa, também com 17 pontos, ambas as equipes. A dupla de Haifa joga contra a dupla de Tel Aviv. É isso aí, o Maccabi Haifa pega o Hapoel Tel Aviv e o Hapoel Haifa pega o Maccabi Tel Aviv. É isso aí, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa, Hapoel Haifa, Maccabi Tel Aviv. Lembrando que o Hapoel Tel Aviv está no G6, o Hapoel Hedera também está no G6. Realmente uma disputa muito bonita e muito forte entre as equipes por enquanto no campeonato israelense. É uma surpresa até o bom desempenho do Hapoel Tel Aviv, que ficou muitos anos na parte de baixo da tabela e agora está voltando, está no G6. O Hapoel Haifa com boas campanhas nos últimos anos. O Maccabi Haifa voltou a ser campeão. O Hapoel Beersheva, que foi tricampeão nos últimos anos também, beliscando. Mas o campeonato vai até maio, abril, maio, campeonato. Então ainda tem muita água para rolar. Mesmo assim, a disputa está sendo sensacional. Um grande abraço. Valeu, Nelsinho, mandou hoje seu comentário para mim, já de manhã, pela manhã da quinta-feira. O Nelsinho já estava aí já tinha mandado o comentário para mim. Bom, João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui? Tenho sim. Na semana passada a gente fez uma fala sobre o acordo que Israel fez com a Jordânia, né, de troca de água por energia, enfim, energia que seria cedida por blocos de energia solar enviados dos Emirados Árabes para Israel, no deserto na Jordânia. Em troca, Israel cederia para a Jordânia água, especialmente água desalinizada, né? E a gente fez alguns comentários que parece que são improcedentes, que a gente foi corrigido pelo nosso cientista de plantão, Rafael Stern, que daqui a pouquinho vai participar de novo com a gente, né? O Rafa já participou algumas vezes, quem escuta a gente, quem segue a gente sabe, e ele colocou para a gente algumas questões. Por exemplo, o Marquinhos ele questionou por que não são instaladas em Israel, né, as placas de energia solar, que tem que ser no deserto na Jordânia. E o Rafa disse que Israel não tem espaço, né, para isso, tanto quanto a Jordânia. O Negev, né, o deserto do Negev, ele tem muita burocracia e não tem tantos espaços vazios, e precisaria de uma quantidade enorme e contínua de terras que o Negev não tem. E além disso, os transmissores, os fios transmissores de energia do sul para o centro estão saturados, que já tem energia solar sendo produzida lá. Então, enfim, essa é a razão pela qual Israel não instala no próprio país, no próprio deserto, esses blocos de energia solar. Ele diz também que, enfim, que tem 2 gargalos de transmissão elétrica, né, e que a grande maioria é consumida no centro, e praticamente 100% da energia da eletricidade consumida do Mar Morto para baixo é solar já. Então, todo excedente solar, ele já vem para cá e ainda assim está saturado, né? Ele também disse, corrigindo um erro que eu cometi, que a água desalinizada ela é imprópria para a agricultura, ela não é boa. Ela é uma água que ela é usada quase que exclusivamente para consumo doméstico. Que a água usada para irrigação ela é principalmente através do esgoto tratado. Se não me engano, 82% da água israelense, do esgoto israelense, ela é reciclado, é água reciclada. O Rafael e o Yair disseram isso no podcast do Conexão há 3 anos atrás, feito com eles dois, o Gabriel Paciornik. Eles fizeram esse apanhado, mostrando que já era o país que mais reciclava água no mundo, só perde para a Espanha. Não, perdão. Em segundo lugar vem a Espanha, com cerca de 17% ou 20%. Israel recicla muito mais água que todos os outros países, né? Enfim, e ele também corrigiu que Israel não compra água da Turquia, ao contrário do que a gente disse, que esse projeto foi sondado há cerca de 15 anos, mas não foi para frente. A ideia era comprar água engarrafada, mas o projeto nunca saiu do papel. Ou só saiu por um curto espaço de tempo, ele não tem certeza sobre isso, mas hoje Israel não compra água da Turquia. E por outro lado, ele diz que esse acordo com a Jordânia é um acordo sem precedentes, e que é interessante também a gente ver
que o Movila Artsy, que é um projeto que Israel construiu lá nos anos 50 e 60 para levar água do Kinneret para irrigar o país inteiro, né? Pela primeira vez, um projeto desses que era totalmente nacional, ele vai servir para objetivos internacionais. Provavelmente essa tubulação ela vai ser levada para a Jordânia para irrigar a Jordânia também, né? E parte dessa água utilizada vai ser das represas do Kibbutz Degania, né? Que controla a água do excedente do Kinneret para que não transborde e não inunde Tibérias, né? Enfim, vai ser levada para a Jordânia também. Feitas essas correções, não tem mais nada a dizer. É isso aí, disse tudo e também gostaria de agradecer ao Rafa pelos comentários. Bom, João, então a gente fica por aqui e se fala na semana que vem para gravar nosso episódio de número 114. Valeu, cara, grande abraço. Falou, Marquinhos, abração também. Valeu, tchau, tchau.